A paz do Senhor para todos vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui no canal da tia Gigi, que é uma linda, uma fofa. Vocês não concordam comigo? Bom, eu sou a tia Dani. E você? Qual o seu nome? Desculpa, não entendi ainda. Fala mais alto. Agora eu entendi. Muito prazer em te conhecer. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, juntinho da tia Gigi, para poder ouvir mais uma história da palavra de Deus. E eu quero ter a felicidade de contar para vocês hoje uma história que está na Bíblia, que se encontra em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Então vamos prestar muita atenção na palavra do Senhor, tá bom? Que diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha de quem vamos falar hoje. Tá vendo aqui? Cego, sentado, pedindo dinheiro, porque ele era mendigo, pobre. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que estava passando por ali, levantou-se e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritando aqui no canto, e a multidão atrás de Jesus, e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos dos que estavam na multidão mandavam ele se calar, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: Chama ele. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Levante, fique feliz, Jesus está te chamando. Tirando a capa de si, levantou-se de um salto e foi se aproximar de Jesus. E perguntou Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu volte a enxergar de novo. Jesus, colocando a mão sobre ele. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a enxergar e seguia a Jesus estrada fora. Olha ele muito feliz, com os olhinhos abertos, porque ele voltou a enxergar depois que Jesus o curou. Amém? Aqui na Bíblia está dizendo que ele era chamado Bartimeu, mas não porque o seu nome verdadeiramente era Bartimeu, e sim porque ele era filho de Timeu, Bartimeu. Assim como hoje existem alguns meninos que nós chamamos de Júnior, né? Porque é filho de alguém que tem o mesmo nome. Se o nome do pai é Marcos, o nome do filho é Marcos Júnior. Se o nome do pai é Paulo, então o nome do filho é Paulo Júnior.
Assim aconteceu com esse homem também. O chamavam Bartimeu porque ele era filho de Timeu. E esse homem, ele viveu muitos anos numa vida de escuridão. Por que escuridão? Porque ele não podia ver. Quando a gente fecha os olhos, a gente só enxerga tudo preto, uma escuridão. E esse homem viveu assim por muito tempo. E até aquele momento, ele queria muito poder voltar a enxergar novamente, porque ele já tinha enxergado alguma vez na vida dele, e ele sabia como Deus tinha feito tudo tão colorido, tudo tão brilhante, tudo tão claro, assim como a gente tem a alegria de enxergar esse lacinho verde, essa blusa verde com branco, assim como você pode olhar à sua volta e agora enxergar tanta coisa colorida que Deus fez. Deus nos deu as cores para podermos ver tudo de uma beleza, de uma grandeza maravilhosa. Mas ele ficou muito tempo sem enxergar e ele ficou muito feliz de voltar a enxergar tudo com cor novamente. Mas nós não vamos falar exatamente da visão dos olhinhos. Hoje nós vamos falar da visão espiritual. Como assim visão espiritual? É aquela visão que Deus nos faz ver, não aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos, mas aquilo que está por a nossa volta no mundo espiritual. E eu queria te perguntar, para que é importante a gente enxergar com os nossos olhinhos? Para a gente não tropeçar, para a gente não cair, para a gente poder ver as coisas bonitas que Deus fez. Mas dessa mesma forma é muito importante a gente ter visão espiritual. E a primeira coisa que nós vamos falar sobre visão espiritual hoje é que nós devemos ter visão espiritual para conquistarmos as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Se eu, nesse momento, pegasse um saquinho de doce, vamos imaginar que na minha mão aqui eu tenha um saquinho de doce e eu tapasse os seus olhinhos com alguma coisa e mandasse você vir até mim, te colocasse longe e mandasse você vir até mim com os olhinhos fechados, para que você pudesse ganhar esse saquinho de doce, muito recheado de chocolate, de bala, de pirulito, um saquinho de doce bem gordinho. Mas aí, no meio do caminho, você vai tocando nas coisas, ouvindo, sentindo o cheiro. E digamos que no meio desse caminho, eu te deixe para que você encoste, sinta o cheiro ou ouça algumas coisas muito legais. Digamos que no meio do caminho você ouça o barulho de um joguinho no celular, ou que no meio do caminho você ouça o barulho da televisão, ou que você sinta com as suas mãos um aparelho de videogame, ou
o som de uma novela que passa na televisão, ou seja, coisas que você gosta, e se você se esbarrar nesse meio do caminho com essas coisas, você vai acabar se distraindo e às vezes até esquecendo que eu tinha um saquinho de doces aqui no final do caminho para poder te dar. Mas você se distraiu com o celular, você se distraiu com o barulho da televisão, você se distraiu com o jogo no videogame e você esqueceu que eu tinha algo bem legal. É assim que acontece muitas vezes nas nossas vidas. A gente se distrai com as bênçãos carnais, com as coisas que o mundo nos oferece, né? E a gente esquece das coisas de Deus, que Deus tem para nos ensinar, que Deus tem para nos dar, que Deus tem para nos proteger. E a gente se preocupa só com as coisas do mundo, da carne, né? E a gente esquece que Jesus é o nosso melhor amigo e ele tá ali o dia todinho, às vezes querendo conversar com você e você não tem tempo para poder orar, ler a Bíblia, conversar com ele, e ele tá ali te pedindo para ser o melhor amigo dele e você esquece. Jesus é esse presente, é esse saquinho de doce bem recheado, porque Jesus é maravilhoso, a presença dele é doce, como tudo que está dentro de um saquinho. Entenderam? Então a primeira coisa é que nós devemos ter visão espiritual para conquistarmos coisas de Deus. A segunda coisa é que nós devemos ter visão espiritual para ouvir e viver a palavra de Deus. Bom, digamos que eu peço a você para pegar uma folha, uma caneta e feche novamente os seus olhinhos e peça para você desenhar um monte de coisas. Uma casa, uma boneca, não sei, um cachorrinho. E de olho fechado fica difícil, você vai até desenhar, mas não vai ser assim um desenho muito perfeito, porque de olhos fechados é difícil da gente conseguir desenhar um desenho bonitinho. E eu quero comparar, e enquanto você desenha de olho fechado, eu fico assim no seu ouvidinho falando, mais para a direita, agora um tracinho pro lado, mais para cima. Enquanto você está desenhando, eu estou te orientando a fazer um bom desenho, porque você não está enxergando. Então, o que eu posso fazer para te ajudar é te dizer como você pode fazer melhor. A gente pode fazer essa comparação de quando a gente escuta várias pregações do nosso pastor, da nossa tia da escola dominical, ou de alguma tia ou um tio que vai pregar na nossa igreja. A gente ouve um monte de pregação das pessoas que querem nos ajudar a servir a Deus melhor, a fazer a coisa certa, mas a gente não coloca na prática, né? A gente está ouvindo ali um monte de orientações, mas a gente só ouve e nunca faz o que o pregador nos orienta a fazer, o que o nosso pastor nos orienta a fazer. A gente sempre faz do nosso jeito, da nossa forma, e às vezes a gente se dá muito mal, porque a gente não quis ouvir a orientação de Deus através da boca dessas pessoas que pregam pra gente, e quando a gente faz, a gente
se dá muito mal quando a gente faz do nosso jeito. Então, não adianta nada a gente só ouvir as pregações. A gente tem que ouvir, aprender e colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve. Todas as pregações, todos os ensinamentos que a gente ouve, a gente tem que colocar na prática. Então, a segunda coisa é que devemos ter visão espiritual para ouvir, mas também viver a palavra de Deus. E a terceira coisa que eu tenho para falar é que nós devemos ter visão espiritual para não sermos enganados pelo inimigo. Quem é o inimigo das nossas almas? Muito bem, Satanás, né? Ou muitas pessoas conhecem como o mal, ou diabo, não sei, mas é aquele que só quer o mal para as nossas vidas. Então, deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu novamente tape os seus olhinhos e peça para você ir andando. E durante esse caminho, eu começo a te cutucar, e você não sabe de onde aquele dedinho tá vindo, te cutucando. E isso me incomoda porque tá te cutucando, mas você não tá vendo porque os seus olhinhos estão fechados. E vem uma outra pessoa também e começa a te cutucar. É assim que acontece quando a nossa visão espiritual, ela não está funcionando, vamos dizer assim. O inimigo, ele acaba nos atacando, ele acaba nos fazendo pecar o tempo todo. Por quê? Porque a gente não está com a nossa visão espiritual aberta, enxergando aquilo que o inimigo tem preparado contra as nossas vidas, todas as ciladas, todas as armadilhas que ele tem preparado. Por quê? Porque não estamos orando o suficiente, não estamos lendo a Bíblia o suficiente, não estamos fazendo jejum o suficiente e acabamos caindo em qualquer armadilha do inimigo. Então devemos estar atentos e com a nossa visão espiritual aberta, fazendo o quê? Orando bastante, jejuando e lendo bastante a palavra de Deus, que nos orienta em tudo que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Agora eu quero te dar umas dicas de como, assim como o cego de Jericó, o Bartimeu, a gente possa também seguir alguns caminhos, algumas dicas. Bom, a primeira dica é: esteja atento. Esteja atento. Assim como ele estava, mesmo de olhos fechados, ele estava atento ao que estava acontecendo ao redor dele. Quando ele percebeu que havia uma multidão se aproximando, ele ficou logo atento ao que estava acontecendo. E é o que eu te peço hoje também, é uma dica. Não adianta a gente estar no culto ouvindo as oportunidades, né? E às vezes Deus está falando através dos louvores, através de algumas oportunidades de alguns irmãos e através da pregação, né, do pastor ou de quem esteja pregando. A gente está ali na igreja, mas a gente não está atento ao que Deus está falando. Até dentro das nossas casas, quando Deus nos dá sinais, quando Deus, através da palavra dele, a gente lê, mas a gente não entende, não está atento ao que Deus está falando.
Às vezes estamos em casa e toca um louvor e Deus quer falar através desse louvor e a gente não está atento. Então não adianta a gente estar ouvindo muitas coisas, né, a forma que Deus está falando, mas a gente não está prestando atenção. Então não adiantou nada, né? É a mesma coisa que se sua mãe ficar chamando você, vamos dizer que seu nome seja João. Sua mãe tá, João, 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 e você tá até ouvindo ela falar seu nome, mas não está prestando atenção que ela está te chamando. Assim acontece às vezes com a voz de Deus. A gente não está atento ao que Deus quer falar, ao que Deus está falando. A gente só está escutando, entendeu? Então, essa é a primeira dica, que assim como o cego de Jericó, a gente precisa estar atento. A segunda coisa é, vença a multidão. Vença a multidão. Assim como o Bartimeu, tinha muitas pessoas atrás de Jesus, mas ele não se importou com isso. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Assim, muitas das vezes, tem algumas pessoas dizendo, para que você está orando? Para que você está indo à igreja? Por que você diz que é seguidor de Jesus, que é cristão, que você confia no Senhor? Isso não vai dar em nada. Não sei para que você continua insistindo nisso. Não dê ouvidos àquilo que as pessoas falam negativamente, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que Deus não vai te abençoar. Não ouça. Deus quer te salvar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer você prosperar. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Então não ouça a voz daquelas pessoas que dizem que não. Tem até uma historinha de um sapinho, que eu não sei se você já ouviu, que era uma corrida e tinham vários sapinhos. E um sapinho, ele começou a subir no meio da corrida, ele começou a subir numa montanha, muito grande essa montanha. E nenhum dos outros sapinhos tinha conseguido subir ali. E a multidão que estava ali embaixo, vendo a corrida, falava, você não vai conseguir, você não vai conseguir, desista, você não vai conseguir. E esse sapinho foi o único que continuou. Os outros desistiram. Os outros ouviram o que a multidão estava falando e desistiram. E esse sapinho continuou até o fim e ganhou essa corrida. E no final foram descobrir o porquê que ele ganhou. Porque aquele sapinho era surdo, ele não ouvia. Então ele não conseguia ouvir que a multidão estava falando, desista. Para agora, você não vai conseguir. É assim que nós temos que fazer também. A gente não pode ouvir as pessoas nos dizerem que não vamos conseguir. E sim a voz de Deus que sempre nos manda prosseguir, ir em frente, que Ele irá nos dar vitória. E a última coisa, livre-se dos impedimentos. Aquele cego de Jericó, ele tinha uma capa e que ele provavelmente usava para se cobrir do frio, para se proteger. E aqui no versículo diz que, olha, lançando de si a sua capa, levantou-se com um salto e foi até junto de Jesus. Talvez essa capa era pesada, por isso que ele deixou a capa para trás, ele não se importou com essa capa. Talvez se ele ficasse com a capa na mão, ia ser mais complicado dele ir até Jesus.
e digamos que eu mande você correr um certo caminho, mas antes de mandar você correr, eu enrolo você todinho com uma fita, as suas pernas e os seus braços. Como é que você vai correr? Como é que você vai chegar até o caminho que eu pedi para você correr? Se você vai estar todo amarrado. É isso que eu te falo hoje, que a gente tem que se livrar daquilo que nos impede de estar caminhando até Jesus, de estar fazendo a obra de Deus. Às vezes, o uso excessivo da televisão, ou do telefone, ou do videogame, ou a desculpa é eu estou cansado demais, eu estou preocupado demais, eu estou com sono, eu não tenho tempo. Nós temos vários impedimentos nas nossas vidas, cada um com um, várias coisas carnais que nos impedem de estar mais próximos de Jesus, de caminhar até Jesus, de fazer a vontade dele. Então eu te falo hoje, livre-se dos impedimentos que estão te bloqueando de chegar mais perto de Jesus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Vocês podem ler também em casa, livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Leia a história do Bartimeu, leia muitas histórias da Bíblia, leia muito a Bíblia, que Deus está sempre nos ensinando coisas novas. E ore muito para você ser cada dia mais amigo de Jesus, ficar mais próximo, ouvir a sua voz. Ele quer muito ser seu melhor amigo, tá bom? Que a gente possa ter um novo encontro e que você seja sempre um seguidor de Jesus. Um grande beijo e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau!